Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez para o nosso culto de quarta-feira, culto de oração, culto de nós estarmos colocando diante de Deus os nossos pedidos. Eu tenho certeza que você tem algum pedido, alguma necessidade que você quer colocar diante de Deus. E é por isso que eu queria orar por você e com você nesse momento agora. Com certeza tem algum desafio pessoal na sua vida e alguma necessidade. Está guardado no teu coração, não é? Se você está assistindo agora, coloque agora, mentalize isso e tenha certeza que Deus está vendo o seu pedido agora. Nós vamos orar nesse momento e vamos orar pedindo a Deus que nos oriente ao estudarmos a palavra dele mais uma vez. Feche seus olhos agora. Querido amado Deus, estamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus de compaixão, de amor e de graça e que está conosco, Pai. E é por isso que nesse momento nós clamamos o poder do seu Santo Espírito, pedindo que o seu Santo Espírito venha nos guiar, nos orientar, Pai. Cuide realmente dos pedidos que nós estamos colocando diante do Senhor, que seja feito de fato a sua vontade, que se realize o seu querer, Pai. Nós pedimos isso em nome do Salvador Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos hoje é dia 26 de agosto, talvez se você esteja vendo esse vídeo postado, já gravado, hoje é dia 26 de agosto e eu queria falar algumas coisas importantes para a nossa igreja agora, para o Distrito de Sítio Cercado em especial. Nós estamos com todas as nossas igrejas aos sábados abertas para as pessoas que não são do grupo de risco. Então, se você não é do grupo de risco e quer ir à igreja, é a oportunidade de você ir. Claro, é necessário usar a máscara, é necessário que todos estejam usando máscara, que usem álcool em gel, né? Na entrada da igreja irá receber. Haverá aferição da temperatura do corporal, se caso você estiver com febre, terá que voltar e assim por diante, tá bom? Mas é a oportunidade de a gente começar a voltar já ao normal, tá bom? Esperamos que tudo volte e se normalize o quanto antes, tá bom? Então, e para você que ainda é do grupo de risco, haverá transmissão ainda dos cultos como nós estamos fazendo. Algumas igrejas do nosso distrito não estão abrindo às quartas e nem aos domingos, outras estão abrindo aos domingos, tá? Então você tem que ver com a sua liderança se é possível você ir ou não no culto de quarta ou de domingo, tá bom? Meus queridos, nós estamos quase terminando já esse livro aqui, O Reavivamento Prometido, né? Muito interessantíssimo, tem sido muito bom. E hoje nós vamos já começar a estudar o último capítulo, capítulo 7, e vamos terminar semana que vem, tá bom? O reavivamento é a conclusão da obra. É interessante que quando a gente fala sobre reavivamento, a gente percebeu, quando a gente estuda a palavra de Deus e também o Espírito de Profecia, nós entendemos que o reavivamento está muito ligado com a pregação do Evangelho. E quando nós vemos o desafio da pregação do Evangelho, nós vemos que o desafio é gigantesco. Hoje, nós já estamos com 7 bilhões de habitantes no mundo, né? Desses 7 bilhões de habitantes no mundo, só 30% ou 2,2 bilhões são cristãos. Conhecem a mensagem do cristianismo e aceitaram a mensagem do cristianismo, né? E nós temos 1,5 bilhão de pessoas que são muçulmanos. E isso tem crescido cada vez mais. Mas também 1,1 bilhão de pessoas secularizadas, pessoas que não têm nenhuma religião, são agnósticos ou são ateus. 900 milhões de hindus e 376 de budistas. E aí vem uma infinidade de outras crenças que existem aí pelo mundo. E se você for analisar bem, a Igreja Adventista não chega a ser nem 2% da população mundial, infelizmente. Hoje nós estamos com 20 milhões de adventistas em todo o mundo, né? Então, meus queridos, aí fica a pergunta: como que será terminado essa pregação do Evangelho? É possível
a mensagem dos 3 anjos lá de Apocalipse 14 serem pregadas de forma rápida para que o evangelho seja realmente, a pregação do evangelho seja realmente concluída e Jesus possa voltar? Quando que nós vamos ver a promessa que está lá em Mateus, se você quiser abrir a sua Bíblia agora, capítulo 24, verso 14. Quando que será? Quando que será concluída essa promessa e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunha de todas as nações. E então virá o fim. Quando que será isso? Né? A missão, a gente precisa entender uma coisa importante, meus queridos, e algo que eu tenho aprendido como líder da igreja também. E você vai entender também. A missão de pregar o evangelho é um interesse muito maior de Deus do que de nós mesmos. E é de Deus. Na realidade, quando nós vemos essa palavra, e será pregado esse evangelho, você vai ver dentro da construção do texto ali, que foi escrito em grego, você entende que essa mensagem será pregada, tem uma atuação divina ali. Não é uma questão humana, né? Não é a atuação só da igreja, é uma atuação de Deus, né? Deus tem interesse em tudo isso e Ele quer que esse evangelho seja pregado de fato. Tanto é que Jesus, ao estar aqui na terra, Ele deixou uma promessa dizendo que haveria poder para os seus filhos ao pregar esse evangelho. E aí você vai ver isso lá em João, capítulo 16, verso 7. Abre lá para você ver. Abre a sua Bíblia. Lá diz o seguinte: e vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Né? Então Jesus está dizendo, quando eu subir aos céus, eu vou enviar o poder do Espírito Santo. E esse poder tem estado à nossa disposição até hoje. Desde o começo, desde quando Jesus subiu aos céus, e os discípulos ficaram reunidos em oração para buscar esse poder, sabendo que haveria realmente essa promessa. E nós vemos lá em Atos capítulo 1, verso 8, dizendo o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E, meus queridos, eu quero dizer que aqueles primeiros cristãos, eles cumpriram realmente com o propósito que eles tinham como igreja, da pregação do evangelho acontecer. E tanto é que hoje o cristianismo é a maior religião do mundo, né? É claro que ainda temos muito a alcançar e a gente sabe que existem regiões em que o cristianismo ainda é minoria, mas eu quero dizer para vocês que esses daí fizeram realmente com que essa promessa se cumprisse na vida deles, né? E é interessante nós vemos isso, que quando nós vemos que eles buscaram realmente esse poder, nós não vimos alguns poucos cristãos recebendo o poder. Nós vimos ali na época do Pentecostes a igreja recebendo o poder, né? Por que aconteceu isso? Porque eles se colocaram à disposição de Deus, entregaram o coração completamente a Ele e confessaram os seus pecados diante de Deus e entenderam que era necessário realmente colocar a vida, depender de Deus para a partir daí colocar a vida completamente nas mãos dele, né, de Deus. E aí você vai ver lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 14 e 15, como que eles fizeram isso? E todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com mãe de Jesus e com os irmãos dele. Daquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de uns 120 pessoas. Eram 120 pessoas que receberam o poder do Espírito Santo. Eles reconheceram que não seria possível pregar esse evangelho sem estar nas mãos de Deus.
nas mãos de Cristo Jesus, não é? Então, entenda que era necessário que eles vissem realmente o desafio, mas também que estivessem realmente reconhecendo, olha, sou pequeno, quem sou eu para a pregação do Evangelho? Sabe que tem muitas pessoas hoje em dia que até têm capacidade para pregar o Evangelho, sabe? Mas não se colocam completamente nas mãos de Deus. Tem pessoas que têm o dom realmente muito melhor do que nós aqui, que estamos aqui, mas não se colocam nas mãos de Deus. E a diferença está aí. Esses aqui talvez fossem aqueles que não teriam tanta capacidade, mas se colocaram nas mãos de Deus. E a partir daí eles fizeram grandes coisas. O mundo foi virado do ponta cabeça, graças a homens que se colocaram nas mãos de Deus. Capítulo 2 de Atos, verso 17 e 18, lá conta que Pedro citou como que seria, citando realmente, na realidade, a profecia de Joel, e o cumprimento que aconteceu ali, o cumprimento dessa profecia de Joel se cumpriu na época em que Pedro e os apóstolos se colocaram diante de Deus. Olha o que diz o texto. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. E vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Interessante que aqui você vê que aqui não está falando de gênero. Tanto homem quanto mulher irão receber. Aqui não está falando de idade. Tanto idosos quanto jovens, quanto crianças iriam receber. Até os servos e as servas, ou seja, as pessoas mais humildes, iriam receber. Ellen White complementa dizendo o seguinte, lá no livro Atos dos Apóstolos, página 50, o tempo decorrido não operou mudança nenhuma na promessa dada por Cristo. Ao partir, né? Promessa essa de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça não fluem para a terra em favor dos seres humanos. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Olha só o que ela está falando. Se muitas vezes nós não recebemos o poder do Espírito Santo, é porque nós não estamos querendo receber o Espírito Santo. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que de pouco se pensa, ali se verá sequidão do espiritual. E sequidão espiritual e espiritual decadência e morte. Quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, o divino poder necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, que haveria de trazer após si todas as demais bênçãos, está faltando ainda que oferecendo plenitude, infinitude e plenitude. Ou seja, o que o texto está falando? Está dizendo o seguinte, se você não está querendo buscar, você não está falando sobre isso, o Espírito Santo não vai agir. Entenda, Deus, ele age de uma forma que ele não quer ser inconveniente ao estar agindo no seu coração. Se você não está disposto a receber, ele não vai agir. Entende? Então, entenda que Deus, o Espírito Santo, ele é muito, como é que pode-se dizer a palavra? Ele é muito elegante, digamos assim. Ele não vai agir se for contra a sua vontade, né? Entenda, meus queridos, que na época do Antigo Testamento, a promessa era de dar o Espírito Santo para indivíduos, né? No Novo Testamento, a promessa foi dar o Espírito Santo a uma igreja. E foi dada, e a promessa é dada até hoje, para mim e para você.
Você está disposto realmente a buscar esse poder hoje e a clamar por esse poder na sua vida? Você tem buscado hoje, tem se colocado à disposição de Deus para pregar o Evangelho? Eu fico preocupado hoje comigo, primeiro. Será que eu estou arranjando desculpas para pregar esse Evangelho? Ou eu estou dizendo assim, não vou pregar o Evangelho hoje porque estou no meio de uma pandemia, é isso? Entenda que esses cristãos aqui, eles estavam sofrendo muito mais do que nós. Esses cristãos que em Atos capítulo 2, capítulo 1 e 2, eles tinham muito mais perigos do que nós. Né? Então nós devemos e precisamos estar dispostos a pregar esse Evangelho hoje, a falar de Cristo hoje, né? Na condição que nós estamos hoje, no poder que nós temos hoje, e realmente clamarmos e entendermos que precisamos mais. Precisamos mais. Eu quero orar por você e pedir que Deus venha fazer uma obra maravilhosa, primeiro no meu coração, e a partir daí fazer na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Vamos fazer assim? Feche seus olhos. Querido amado Deus, estamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor olha por nós, nos ama e tem planos especiais para a nossa vida, Pai. Tome em suas mãos a todos nós que estamos aqui. Estamos clamando o poder do seu Santo Espírito. Que de fato o nosso desejo hoje seja mais e mais constante em pregar esse Evangelho. Nós clamamos em nome do Salvador Jesus. Amém.